Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado, um órgão oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Paz do Senhor Jesus, alegria estar com você mais uma vez, hoje iniciando uma lição, a terceira lição deste primeiro trimestre do ano de 2022, onde estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esta lição que é comentada pelo querido pastor Douglas Batista. Nós iremos estudar várias lições e todas elas com temas a respeito da Palavra de Deus. Hoje, em forma especial, estudaremos a lição de número 3, que vai falar sobre a inerrância da Bíblia. O texto áudio está baseado nas palavras de Jesus, que foram registradas por Mateus, no capítulo 5, versículo 18, que diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. A verdade prática diz que a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se de inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar de que em sua mensagem, que é incorruptível. É isso mesmo, esta é a palavra de Deus. Como é o subtítulo da lição de forma geral, das lições bíblicas, diz que a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. E hoje estudaremos sobre estas duas últimas palavras, inerrante e infalível, a inerrância ou a infalibilidade da palavra de Deus. As Escrituras são a verdade de Deus. Sim, ela é uma verdade em tudo, nas suas questões espirituais, históricas e científicas. A Bíblia, ela é inerrante e o Senhor preservou a verdade da palavra de Deus. O que significa, então, inerrância? A inerrância é a doutrina do qual a Bíblia não contém erro algum e ela é verdadeira em tudo o que ela ensina. Em todos os seus aspectos, seja doutrinário, espiritual, histórico, cultural ou científico, a Bíblia ela é inerrante. Por quê? Porque ela é palavra de Deus. E Deus não pode errar, Deus não pode cometer erros, Deus não pode mentir. Portanto, a palavra de Deus ela é inerrante, infalível e inspirada pelo nosso Deus. Como está escrito na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível e completa e inspirada palavra de Deus. A própria Bíblia vai dizer ou ela vai reivindicar a sua própria inerrância. A Bíblia vai dizer: toda a palavra de Deus é pura, a palavra do Senhor é provada, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Jesus Cristo vai dizer em João capítulo 10, versículo 35, que as Escrituras não podem ser anuladas. E ele mesmo vai dizer em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia, de começo ao fim, ela não tem absolutamente nenhum erro, seja de concordância, seja cronológica ou alguma coisa nesse sentido. Ora, pense, a Bíblia é um livro de 60, a nossa Bíblia protestante, de 66 livros, é um conjunto de 66 livros, escritas num período de 1.600 anos, em 3 lugares ou três continentes diferentes, o asiático, o africano e também o europeu, 3 continentes diferentes, com povos absolutamente diferentes, e há nelas uma absoluta concordância. Por isso, a palavra do Senhor, ela é milagrosamente inerrante. É um milagre. Nenhum livro tem esta capacidade de ser desta maneira. A Bíblia, ela é infalível, porque ela não pode e nem consegue falhar. As palavras do Senhor se cumprirão cabalmente. As Escrituras mostram a respeito de profecias que foram cumpridas de forma cabal, plena, literal. E há outras que ainda não se cumpriram, que como prova histórica das outras que foram cumpridas anteriormente, elas também serão cumpridas. Por isso nós cremos, ensinamos que a Bíblia ela é
infalível e igualmente inerrante. No texto áureo, o texto que lemos, são palavras de Jesus no versículo 18 do capítulo 5. Ele diz: nenhum tio ou jota se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. O próprio Jesus diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Então, isto que é a inerrância. A Bíblia não contém erros. E a infalibilidade. A Bíblia não pode falhar. Meus queridos, também nós podemos ver que o Espírito Santo, ele conservou a palavra de Deus. Ele preservou as Escrituras. Podemos ver, como a própria lição diz, no segundo tópico, que há os textos autógrafos, ou os manuscritos autógrafos, que são o quê? Os manuscritos originais, que são autógrafos, são a autoria ou a grafia do próprio escritor. Como Paulo vai dizer, eu escrevo do próprio punho, esta é a minha própria grafia. Esse primeiro manuscrito, esta primeira escrita, ela é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível. Então a Bíblia, ela é desta forma. Esse texto, ele é inerrante e infalível. A partir disso, cremos que as cópias que são fiéis a esses manuscritos preservam a exatidão desse original, portanto, preservam a inspiração da palavra do Senhor. Meus queridos, há muitíssimos textos que são cópias da Bíblia Sagrada. Mas podemos ver que isso deixa bem claro que a palavra do Senhor, ela contém fontes históricas e manuscritos que provam a sua originalidade e provam a sua total existência. Ora, os textos antigos, como os textos escritos por Homero, como escritos por Tito Livio, como escritos por César, como escritos também por Tucídides, são textos que têm pouco, como Tácito, que tem poucos exemplares e manuscritos. E as pessoas dos tempos de hoje, sejam os estudiosos, eles deixam claro que da sua total existência, de que eles são reais. Vou lhe dar um exemplo. A obra de Tácito, que é as obras de Tácito, só tem 2 manuscritos preservados até o dia de hoje. Obras das guerras de Roma, escrito por Tito, restaram somente 20 exemplares. As guerras gálicas, escritos por César, têm somente 10 manuscritos. Porém, a Bíblia Sagrada, há mais de 25.000 cópias desses manuscritos bíblicos, sejam hebraico, latim e também em grego. Há os textos maçotéricos, há também outros textos desse tempo, que são os rolos do Mar Morto, muito conhecido. Há os manuscritos do Novo Testamento, como os papiros, unciais, os códigos sinaítico, alexandrino, efraimita e também outros conhecidos, como é o caso do Códice Vaticano. Há, claro, com certeza, todo um desenvolvimento, uma profundidade a respeito desse texto ou desta ciência da Bíblia Sagrada. Porém, há provas cabais a respeito da veracidade do texto bíblico. Não há mais os textos autógrafos, mas há sim manuscritos fiéis a esses manuscritos autógrafos. Há também os manuscritos apógrafos, que são as cópias dos manuscritos originais, como diz. Olha, os escritores judeus transcreveram com precisão milimétrica o Antigo Testamento. E há inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento que também afianciam a sua credibilidade desses escritos. Como disse, a inspiração é na primeira escrita, porém a cópia, ela preserva a qualidade dessa inspiração. Isso é fruto do Espírito Santo, que deixou manter
a exatidão da real significado das palavras inspiradas por Deus. Por isso nós devemos procurar e buscar Bíblias traduzidas, seja no idioma, o caso nosso, em português, que são fiéis aos originais. Há uma outra discussão que são a questão de traduções, que é uma outra questão, a questão da tradução. Porém, nós podemos confirmar claramente que a palavra de Deus ela é verdade e ela tem fontes históricas para tal. Há também, meus queridos, os textos apócrifos e os textos pseudo-epígrafos. O que é isso? Os textos apócrifos, a palavra apócrifo significa escondidos. Como na Bíblia católica, e todos esses textos apócrifos estão no Antigo Testamento, que é o caso do livro de Tobias, Judite, Macabeus, Baruque, e como Eclesiástico, e outros textos. Esses textos são textos que na Bíblia protestante, elas não fazem parte delas. Por quê? Porque elas apresentam doutrinas falsas, práticas divergentes das Escrituras, a exemplo de oração pelos mortos, conversar com mortos, coisas que estão nesse texto. Também uma outra questão a respeito disso é que a Bíblia judaica não contém esses livros. Na Bíblia hebraica não há esses livros. Na Bíblia hebraica há somente 39 livros. Estão em ordens diferentes, sim, mas como o próprio Jesus disse, há os livros, a lei, os escritos e os profetas. Deixa bem claro a respeito disso. A lei, os escritos e os profetas. Assim como Jesus corroborou, assim é a palavra que temos. A lei, os escritos e os profetas. São livros apócrifos que há em várias outras Bíblias, não somente na Bíblia católica, mas também em outras vertentes cristãs que têm as suas Bíblias e com uma quantidade, algumas delas ainda maior, de livros na sua Bíblia. Há também os livros pseudo-epígrafos. Que são esses livros? São livros que são falsos escritos, que pessoas escreveram dando nome a outros que não escreveram, são escritos por anônimos, que deram nome a outros para que aquele livro pudesse ter alguma credibilidade. Um exemplo, Apocalipse de Pedro, Assunção de Moisés, Sabedoria de Salomão. São livros que não foram escritos por ele. Eclesiástico, não Eclesiastes, mas Eclesiástico, que são livros pseudo-epígrafos, onde nós não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Podemos claramente estudar na história da igreja toda a discussão que houve nesse sentido. Porém, no Antigo Testamento, já nos tempos de Jesus, já estava fechado o cânon bíblico e esses livros, a maioria deles, não entraram. Os livros apócrifos não entraram e os pseudoepígrafos também não. E no Novo Testamento houve vários concílios e nos concílios que houve então o fechamento da Bíblia, o Novo Testamento, com 27 livros, não tendo os outros. Fechamos? A Bíblia, ela é verdade, a verdade nas Escrituras. Verdade significa confiabilidade, correção, realidade, fidedignidade. A Bíblia, ela corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. Deus é a verdade, portanto, a sua palavra é verdade. Deus é impossível que minta, portanto, a palavra de Deus, ela tem a autoridade de Deus e ela deve ser obedecida. O que a Bíblia diz é o que Deus diz. Por isso ela é a verdade de Deus, a palavra revelada de Deus escrita aos homens. A Bíblia, ela é uma verdade espiritual e moral. Não há necessidade de aprendermos moralidade em outro lugar, senão na Bíblia Sagrada. E não há necessidade de nenhuma nova revelação para alcançarmos a salvação ou crescimento espiritual. Tudo o que Deus requer do homem e tudo o que o homem precisa saber quanto à sua salvação está revelado na Bíblia Sagrada. Quanto à ética e moral, também nós conhecemos. A Bíblia Sagrada nos ensina a respeito disso.
O que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado sempre. O que foi pecado nos tempos de Moisés é pecado em nosso tempo. O que foram de valores cristãos nos tempos de Pedro e Paulo são valores cristãos nos nossos tempos. Os valores são permanentes e não acabarão. E nós precisamos confiar nesta palavra, porque ela é a fonte moral, não a moral humana, mas a moral de Deus. A Bíblia é uma verdade histórica e científica. A Bíblia, ela é divinamente infalível em toda a matéria que ela aborda. Não há um erro nela sobre a criação, os eventos da história, os fenômenos da natureza. Deixa isso muito bem claro. A ciência, a cada dia, corrobora com as verdades da Escritura. Claro, você não encontrará isso claramente nas mídias, nas manchetes, de forma alguma. Porém, se você pesquisar com mais afinco, encontrará que a ciência pôde se ajoelhar diante da veracidade da palavra de Deus. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Pode ser, meus queridos, que haja aqueles que, na interpretação da Bíblia, causam engano. Na interpretação da Bíblia, causam falsos ensinos e heresias e levam muitas pessoas ao caminho errado. Porém, a palavra de Deus, ela é a verdade. Por isso que nós podemos dizer que a Bíblia ela é inspirada, inerrante e infalível, a palavra de Deus que tem toda a autoridade em tudo aquilo que diz. Que Deus os abençoe, que você viva uma vida conforme a inerrante palavra de Deus e que a sua aula, querido professor, seja uma bênção na presença de Deus. Deus os abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.